tarde, pessoal. Bem-vindo a mais um webinar da TOTUS Cloud. Eu sou o Eric, sou evangelista de Cloud da TOTUS e vou conduzir mais um webinar aqui junto com vocês. Espero que essa tarde hoje seja bem proveitosa, traga muita informação aí para todo mundo. Mais uma vez, o nosso webinar ele vem trazendo conteúdo de muito burburinho, né? Ultimamente se ouve muito falar em jornada digital, em negócios digitais, e o nosso tema de hoje não podia ser diferente. A gente veio comentar para vocês, basicamente, como a nuvem potencializa a jornada digital da sua empresa. Tá? Hoje a gente vai fazer um bate-bola, até junto comigo aqui, eu tenho o Jonathan, que também faz parte do time de ofertas de cloud da TOTUS, e a gente vai trazer alguns assuntos bem pertinentes em relação a esse tema, que basicamente são, em relação a negócios digitais, primeiro, trazer para vocês o que é um negócio digital, quais são as suas características, né? Por que esse tipo de negócio é tão falado ultimamente, por que muitas empresas têm se preocupado em fazer com que o seu negócio vire um negócio digital, e o que os institutos de pesquisa de mercado, como Gartner e IDC, afirmam em relação a esse tipo de negócio, a esse tipo de forma de comercialização, a esse tipo de forma de entender o seu cliente, de entender o seu colaborador para fazer com que o resultado da tua empresa seja muito mais sustentável e você consiga ter sucesso no futuro e também no presente, né? Afinal, isso é algo que mexe muito com todo o desempenho de um negócio, né? Que roda de forma global, né? Nessa nossa economia global. É extremamente importante você ter um negócio que já fala a língua do teu consumidor e que fala a língua do teu colaborador para potencializar o teu resultado e também, por que não, sair na frente da concorrência. Essas características, elas vão ser abordadas de forma a explicar também a nova forma de trabalho. Então, basicamente, quando a gente fala de negócio digital, não é só o teu negócio usando tecnologia, é muito mais do que isso, tá? A gente também vai entrar mais no detalhe explicando para vocês do que se trata esse negócio digital e como ele constitui a nova forma de se trabalhar nas empresas atualmente, tá? E também um pouco do papel da computação em nuvem nessa nova jornada para a transformação do teu negócio em um negócio digital. Então, né, dentro do capítulo de computação em nuvem, de cloud computing, a gente vai abordar basicamente um pouco do conceito e, na sequência, falar sobre nuvem na jornada digital, né, falando de alguns benefícios que vocês podem obter da nuvem, pensando nesse contexto de transformar o teu negócio para um negócio digital. Tá? E aí, por último, a gente acaba falando um pouco mais para vocês sobre a TOTUS Cloud, né, e aí tem o mote da nossa área, que é basicamente ser a melhor nuvem do mercado para os produtos TOTUS, e vocês vão entender um pouco mais o porquê disso, tá bom? Bom, pessoal, falando de negócios digitais, esse é um tema que a gente ouve falar muito, né? Tem várias empresas comentando, várias agências de marketing que trazem várias palestras recorrentes sobre esse tema, né? O nosso próprio CEO, o Laércio Consentino, também fala muito sobre esse tema, né? Um tema de jornada digital, de como você, né, como a tua empresa pode fazer para chegar nesse nível de maturidade digital e o teu negócio conseguir prosperar de uma forma muito mais facilitada. E a gente sabe que isso não é basicamente um discurso em si. A gente vê muitas empresas que enfim, lá atrás não acreditaram nesse tipo de transformação, que se acomodaram, que não apostaram, né, em transformar o seu negócio num negócio mais digital, mais adequado à nova forma de viver, e essas empresas hoje estão pagando a conta. Então, basicamente, essa jornada para a transformação do teu negócio em um negócio digital é algo que basicamente tem um começo, mas a gente não enxerga o fim, afinal é um ciclo, tá? E basicamente essa é a visão que um negócio digital pode ter, de estar sempre se atualizando em relação a tudo aquilo que o teu consumidor precisa, e tudo aquilo que o próprio meio social que utiliza, né, o meio social em que a tua empresa está inserido,
vai se utilizar da digitalização, da tecnologia, para poder cada vez mais potencializar os resultados da tua empresa. De uma forma bem breve, quando a gente escuta o que o Gartner fala sobre um digital business, sobre um negócio digital, eles apontam, né, isso numa pesquisa de 2015, que o negócio digital ele é baseado em 3 pilares principais, que basicamente é olhar para o teu próprio negócio, refletir como as pessoas se relacionam com esse tipo de negócio, né, seja os teus próprios colaboradores, né, no nível de engajamento, no nível de ferramental para conseguir entregar um resultado melhor, e também para o teu próprio consumidor, e aí, claro, observando o comportamento humano e o comportamento social desse teu consumidor, para que ele consiga ter uma relação muito mais natural com a tua empresa, com o teu negócio, e isso, obviamente, né, seja revertido em resultados para a tua empresa, né? Tanto financeiro quanto resultado enfim, crescimento de marca, como resultado da própria facilidade de estar inserido em um novo tipo de negócio, né? De transformar e de fazer com que a missão da tua empresa seja cumprida no final do dia. E aí, obviamente, um dos pontos que o Gartner apontou também na época da pesquisa é que não só o próprio negócio, como as pessoas vão influenciar como esse pilar de transformação, mas como também coisas vão estar conectadas para poder fazer esse tipo de transformação acontecer. Quando a gente fala de coisas, é tudo mesmo que está inserido, né? Tudo que for físico vai estar inserido dentro de um meio digital para fazer com que a tua empresa realmente ela seja digital. O que é isso? Basicamente, a tua empresa conseguir respirar gestão de forma digital, tá? Muito mais do que o uso da própria tecnologia em si. E a tua empresa conseguir também interagir com as pessoas, né? Isso falando do teu negócio, interagindo com o teu cliente e também com o teu próprio colaborador, de uma forma digital, de uma forma muito natural, né? Algo que não entra na cabeça de muitas pessoas, principalmente de pessoas das gerações mais novas, quando a gente olha para a geração Y, geração Z, né? São pessoas que já nasceram no mundo digital, de certa forma, e a gente vê que as novas gerações, né, para quem, enfim, acompanha, enfim, as novas gerações que estão vindo por aí são pessoas que já nascem na era digital, né? Hoje você vê crianças que com 2 anos de idade já mexem em um tablet, um celular, de forma muito mais natural do que qualquer adulto. A gente olha para as gerações que estão vindo aí no futuro, né? Hoje, enfim, as pessoas que nasceram dos anos 2000 e 2010 para cá, né, em uma década ou 2, eles vão estar no mercado de trabalho, eles vão ser potenciais consumidores das empresas de vocês, e são pessoas que já nasceram, né, com a tecnologia de forma nativa nas mãos. Então, é muito importante vocês entenderem que transformar o negócio de vocês em um negócio digital não é uma mera questão de sucesso hoje, mas é uma questão de sobrevivência no futuro, tá? Quando a gente fala de operar digital, isso significa muito mais transformar processos que são, né, não só processos, mas processos, ferramentas, aparatos técnicos, aparatos físicos também, em formas de facilitar a vida do teu colaborador, tá? Para que ele consiga ter muito mais produtividade e pare de focar no operacional, né? A gente sabe que, enfim, na primeira revolução industrial a gente teve aí, enfim, a vinda de máquinas, né? Na verdade, a revolução no campo, e foi aquilo que tirou o trabalho braçal de muitos trabalhadores, né? Na época feudal. Quando a gente vê a segunda revolução industrial, isso veio com a implantação de máquinas, tá? E isso revolucionou toda a indústria, né? Todo o modelo de produção a nível mundial. E é importante a gente ter a plena consciência de que a gente está vivendo a terceira revolução industrial, que é basicamente a entrada da tecnologia para dentro do negócio. Então, cada vez menos a gente vê colaboradores pensando em como ser melhor operacionalmente, e sim trazendo ideias criativas para o teu negócio, pensando em como potencializar tuas vendas, como potencializar o teu aumento de receita, como diminuir o teu custo, como fazer a tua operação ficar mais eficiente,
tá? Independente da área de atuação, seja ele da TI, seja ele do marketing, seja ele do financeiro. Então, isso já é uma realidade. Isso faz parte também do mindset de um negócio digital. Então, como eu havia comentado, negócios bem-sucedidos hoje, eles não significam garantia de êxito no futuro, que é basicamente uma chamada para a responsabilidade que vocês têm em relação ao negócio de vocês. Como a gente está vivendo a terceira revolução industrial, pessoal, assim, a ideia é que dentro desse contexto em que hoje as empresas se encontram, cada vez mais o mundo vem evoluindo de uma forma muito dinâmica. E hoje, se você tem um negócio que dá muito certo, seja por atuar em um nicho, ou seja por você ser muito bom em relação ao que você entrega para o seu cliente final, isso não significa que o teu cliente vai continuar fiel a ti, porque hoje, basicamente, ele está, enfim, em busca de interações cada vez mais naturais, ele está, sim, em busca de qualidade, mas ele está em busca também de facilidade, de praticidade, de agilidade no dia a dia. Tá, isso a gente vê com um exemplo muito grande aí em relação às fintechs, né? Quando você ouve falar de um banco antigo, tem gente que tem até arrepio aí, e se você compara com, enfim, bancos mais digitalmente evoluídos, né? Como, enfim, a própria Nubank, que veio com um serviço de cartão de crédito diferente, o próprio banco original que vem despontando aí no mercado, o próprio Itaú, que fez uma revolução, inclusive, de cultura, né? De passar a se posicionar como Digitaú, de falar de forma digital, de entender a linguagem do seu consumidor final. Isso não é uma estratégia de crescimento, mas sim uma estratégia de, basicamente, conseguir atender ao básico que o seu cliente precisa para, no futuro, ser mais competitivo. Tá? Outro ponto que negócios digitais eles têm impacto em negócios de todos os segmentos e tamanho. Então, não adianta ficar pensando em que um negócio digital isso só vai ficar preso para empresas de tecnologia. Tá? Isso é prova já que não é verdade. A gente tem empresas de todos os segmentos sendo afetados pela transformação digital, de montar um negócio digital, tá? De todos os segmentos e de todos os tamanhos, desde um negócio jurídico pequenininho, um pequeno escritório de advocacia, até grandes varejistas. Todos eles vêm se transformando, né? Vêm transformando o seu negócio de forma digital, e não só empresas de tecnologia. Pelo contrário, né? A gente tem institutos de pesquisa de mercado afirmando que no futuro, e aí eu acho que esse futuro já é bem presente, inclusive, que todas as empresas do mundo vão ser empresas de tecnologia, tá? Então não adianta você manter o teu negócio no modelo antigo, no modelo, né, mais fora desse contexto digital, porque o teu negócio lá na frente ele vai ser engolido e fatalmente você vai perder mercado. Então não adianta fugir, enfim, não tem como ficar fora desse tipo de movimento. É um negócio que um movimento que vem para fortalecer a tua forma de fazer negócio, e isso basicamente é bem positivo para a operação. Tá? Outro ponto que muitas empresas até, e aí a gente vê muitos executivos, muitos empresários também se posicionando dessa forma, e que é bem preocupante quando a gente fala do mercado enfim, global, como é o mercado que a gente vivencia hoje, é que essas empresas têm a impressão de que é possível esperar para ver como vai acontecer a transformação digital no negócio. E a gente acredita muito que esperar para ver é a pior das estratégias. Por quê? Se você não é pioneiro, né, se você já enxerga uma inovação e você não põe em prática por puro comodismo, por falta de, enfim, senso de conseguir evoluir, de conseguir, enfim, priorizar essa tua transformação, isso pode ser um complicador para o teu negócio lá na frente, e você perde uma vantagem competitiva, que é atrelar o pioneirismo para a tua operação. Tá? E aí a gente sabe que negócios digitais também eles não são atrelados somente a você ter um marketing digital, a você estar presente nas redes sociais, mas sim você conseguir adotar um mindset de gestão para a tua empresa inteira, uma gestão digital muito mais adaptada a conversar com o teu cliente e com o teu colaborador de uma forma muito mais simples. Tá? Isso tudo, obviamente, requer que abordagens tradicionais que já são feitas hoje, né, vide papel e caneta, vide você
enfim, ficar preso a processos burocráticos que não fazem sentido, ou olhar coisas que não são parte do teu core business, eles precisam ser deixados de lado. Você precisa focar no teu negócio e de como você vai fazer para o teu negócio ser muito mais competitivo e trazer mais resultado lá na frente, tá? Bom, de certa forma, pessoal, um outro ponto que a gente achou interessante trazer para todo mundo são as características de um negócio digital. A gente sabe que muito se fala em negócios digitais, em transformação digital, em como vou fazer para poder acontecer isso dentro da minha empresa. E, basicamente, isso se baseia em 6 características principais, que são: o negócio digital de hoje, ele trabalha basicamente desconstruindo as formas de negócio que já existem. Ou seja, quem tem um negócio que está na busca de transformar em um negócio digital vai ter que repensar o seu modelo de negócio a todo tempo, tá? Repensar o nicho de atuação, repensar a forma como você vai comercializar, como você vai integrar com o teu colaborador, como você vai lidar com o teu cliente, né? E desconstruir essa forma e não ficar preso a um modelo único, tá? Se hoje eu tenho uma empresa que ela vende só para enfim, um nicho de mercado, né? Eu só vendo para um mercado B2C, eu preciso também estudar como eu vou fazer, ou se teria um fit, né, de negócio para dentro do mercado B2B. Você precisa estar sempre atento em relação a todas essas novas formas, todos esses modelos de negócio, e sempre tentar desconstruir para melhorar o teu negócio, tá? Um outro ponto é que o negócio digital, ele tem como característica a grande aproximação do meio físico com o meio digital. Então, hoje um negócio digital ele não fica preso só ao encontro, né, dentro da internet. Ele também tem aquela questão de você ter uma disponibilidade física para o teu consumidor, e vice-versa, que é ainda mais gritante, né, a discrepância quando a gente olha para o mercado. Tem muitos negócios que hoje ainda estão essencialmente presos ao meio físico e que tem uma grande oportunidade de, eventualmente, entrar no meio digital e conseguir extrair resultado melhor, né? A gente tem vários exemplos no mercado aí, tem exemplos de uma fabricante, né, que inclusive é nossa parceira como TOTOS, uma fabricante de eletrônicos que não tinha nenhuma venda digital, e através de uma parceria nossa com o nosso produtos da Cia Shop, né? E eles entraram pelo Sales Hub e conseguiram começar a operar em e-commerce de uma forma muito mais facilitada, e conseguiram também ter uma presença digital de forma comercial, com, enfim, uma facilidade muito maior, e isso alavancou a receita dessa fabricante de eletrônicos de uma forma, enfim, inimaginável. Então, essa é uma característica do negócio digital. Você conseguir aproximar o físico, né, dos meios digitais em si, em todos os aspectos. Não só no aspecto social, né, como mídias sociais, mas você também, além de ter um marketing digital competente e bem feito, você precisa também trabalhar a tua forma de interação com o teu cliente, para que ele não tenha nenhuma diferença, não sinta nenhuma diferença entre o meio físico e o meio digital, e consiga sentir a vontade para interagir em ambos os modelos. Outro ponto é em relação à influência dos consumidores. Então, quando a gente olha para um negócio digital, uma das principais características é que o negócio digital ele ouve muito o seu consumidor, e ele sabe utilizar bem dos canais que já existem hoje para poder conseguir, enfim, captar esse feedback do teu consumidor, levar para dentro do teu produto, fazer uma transformação desse produto, uma evolução, e conseguir atender, né, o teu cliente ou nichos novos de clientes de forma muito mais simplificada, tá? Então, influência do consumidor é algo que faz muito parte de um negócio digital. Outro ponto em relação a processos super manobráveis. Para quem já leu o livro de Lean Startup, né, da Startup Enxuta, que inclusive super recomendo, é um livro bem bacana, que trouxe vários dos conceitos que são empregados no Vale do Silício, né, e já são empregados desde os anos 2000, para que empresas, né, enfim, que já estavam na ativa há muito tempo conseguissem implantar também. Ele prega muito que é importante que o teu negócio ele tenha um processo flexível, ou seja, um processo super manobrável, seja algo que você entende
que a burocracia que está existindo ali é uma burocracia estritamente necessária, a gente não vai ter nenhum tipo de processo que seja ruim para o teu negócio, que seja um processo que não está, enfim, em linha com o que o teu cliente procura, né, com o que o teu negócio precisa a nível de controle, e você consiga, de certa forma, modificar esse teu processo, manobrar esse teu processo para que ele atinja o nível de maturidade que o teu negócio necessita. Então, isso também faz parte do negócio digital, de você não travar tanto os processos da tua empresa, né, de não deixar ela tão engessada e tão burocrática, e passar enfim, manobrar o teu tipo de processo para que ele acompanhe o crescimento do teu negócio. E aí, obviamente, tudo isso junto dentro do mindset do teu consumidor, né? E aí, como eu comentei, consumidores da geração Y, geração Z, são caras que vêm com uma cabeça de agilidade, de velocidade, de crescimento em escala e de responsividade, né? De você, basicamente, atender a presença digital desse teu consumidor, independente do canal em que ele te encontra, seja no mobile, né? Seja no, enfim, no computador, seja em qualquer outro veículo, né, de mídia em que esse teu consumidor te encontre e ele consiga, de certa forma, ser impactado pela interação com o teu negócio com todo esse mindset, né, de agilidade, de velocidade, de escala, de responsividade. Tudo isso, pessoal, buscando combinar as pessoas, né, porque, afinal, pessoas são tudo aquilo que consegue mover uma empresa. Não adianta você ter um aparato tecnológico, né, da NASA, como a gente costuma dizer, não adianta você ter uma mega tecnologia por trás se as pessoas que estão junto com você não conseguem utilizar de uma forma simples, né? Se o teu cliente, o teu consumidor não entende para que aquilo vai ajudar na vida dele. Então, a ideia é que o negócio digital ele seja muito mais voltado para o consumidor, né? Seja muito mais voltado para você interagir com as pessoas dentro do ambiente em que elas já atuam, né? Seja ele físico ou digital, e você consiga usar esses novos canais para fazer negócio. Tá? Quando a gente olha o que outros estudos de mercado falam em relação a negócios digitais, a gente tem até um estudo da IDC, né, que afirma em relação à nova forma de trabalhar, e a gente já trouxe isso em webinars anteriores, mas é algo que é bem importante reforçar, que quando a gente passa a refletir em relação à indústria e à transformação, né, quando eu falo indústria em relação aos segmentos, né, seja ele segmento de serviço, seja, enfim, você tem uma pequena manufatura, caso você tenha uma oficina, se você tiver, enfim, um grande hospital, também, tudo isso entra dentro desse mesmo modelo que se explica de forma simples a nova forma de trabalhar, que é basicamente você usar conceitos que as pessoas já usam no seu dia a dia pessoal, aplicados ao dia a dia da empresa. Ou seja, dentro da terceira plataforma de inovação, né, contínua dos segmentos, o IDC prega que você terá um cenário em que a gente possui milhões de aplicativos, bilhões de usuários e trilhões de coisas conectadas, todas elas através de 4 forças inovativas, tá? 4 aceleradores inovativos, né? Aceleradores de inovação, que são a computação em nuvem, que basicamente, né, o principal deles, pois afinal, sem a computação em nuvem, você não consegue desenvolver os outros 3 aceleradores de inovação, né? E a computação em nuvem, como a gente vai falar um pouco mais à frente, ela detalha e ela embasa todo o canal, a forma de interagir em relação a essa transformação na indústria, que vem não só com a própria computação em nuvem em si, mas também com a questão da mobilidade, né, do teu colaborador usar, enfim, as interações com a empresa, quer onde ele esteja, tá? Enfim, você conseguir aprovar um workflow da tua própria, enfim, dentro do carro, você conseguir fazer qualquer interação voltada para o teu trabalho de forma móvel, de você não depender do teu meio físico, de você conseguir fazer um home office de forma muito mais competente, interagindo da forma correta, tá? E, obviamente, envolver os teus colaboradores para que eles consigam fazer um negócio social e muito mais colaborativo, tá? E quando a gente fala de colaboração, é colaboração de fato, de você ouvir o teu colaborador para que ele consiga consiga influenciar mais o teu negócio, além de, né, você fazer o social business em relação ao teu consumidor também, de você conseguir
trazer, enfim, usar de artifícios sociais para captar esse teu consumidor, de usar um chatbot já disponível no Facebook, de você usar vários aparatos, né, que a tecnologia te dá para conseguir potencializar a tua receita, a tua presença digital. E por último, a gente sabe que nunca se gerou tantos dados quanto hoje, tá? Então a gente sabe que um acelerador de inovação também é em relação à análise dessa grande massa de dados que vem sendo gerado por essa terceira plataforma, que conta com vários apps, usuários e coisas, tá? E a ideia de usar um Big Data, né? Usar uma análise de forma consistente em cima de todos esses dados para tirar insights para o teu negócio, isso também vai possibilitar com que a indústria continue se transformando, com que os segmentos continuem se transformando para delimitar o futuro do trabalho, tá? A nova forma de trabalhar. Só a título de curiosidade, essa visão que a gente ouve o IDC falando, né, da terceira plataforma, ela constitui uma mudança de paradigma que acontece a cada 20 ou 25 anos, tá? A gente viu lá atrás, né, a ideia da entrada dos mainframes nas empresas, né, muito mais bancos, principalmente, mas algumas empresas usavam os mainframes na primeira plataforma, que aconteceu por volta dos anos 70, né, 70, 80. Depois a gente teve a segunda plataforma de transformação, que aconteceu no meados dos anos 90 para anos 2000, né, falando da entrada dos microcomputadores, de você ter pessoas, né, trabalhando com esse tipo de aparato tecnológico para potencializar o resultado. E isso vale lembrar que era um cenário em que as pessoas, quando entravam no trabalho, elas tinham um ambiente muito mais tecnológico do que nas suas próprias casas. Isso era muito comum, né? A pessoa não tinha um computador em casa, mas ela vinha para o trabalho e trabalhava o tempo inteiro com um microcomputador, mexendo em planilha, acessando DOS, enfim, qualquer tipo de aparato nesse sentido, porque as empresas tinham esse mote de sair na frente, né, em relação à tecnologia do que o meio pessoal. E aí, da segunda para a terceira plataforma, a gente teve essa mudança, né, em que a tecnologia ficou muito mais acessível e as pessoas elas conseguem ter um nível tecnológico muito maior dentro de casa do que na própria empresa. Então, a gente acha, quando a gente fala, o próprio IDC afirma que isso tende a evoluir e as empresas tendem a cada vez mais acompanhar o meio social, o meio pessoal em que os colaboradores se encontram, tá? E aí uma previsão deles é que até 2020, 40% da receita mundial ela vai estar em empresas que já alcançaram essa terceira plataforma de forma plena, tá? Empresas que já estão hoje 100% na nuvem, empresas que já usam um negócio social, seja para vender, seja para engajar o seu time, empresas que usam da mobilidade a seu favor e que também conseguem analisar todos esses dados que são gerados, né? E aí através de inteligências artificiais, de sistemas cognitivos, né? Tudo isso embasado por uma segurança da informação muito mais robusta, eles conseguem extrair insights que vão potencializar o negócio. O que muda para o CIO que está nessa terceira plataforma? E aí é uma mudança de mindset, a gente já trouxe também essa visão em outros webinars, é importante reforçar que o CIO que está nessa terceira plataforma, que está em um negócio digital, né, que atingiu e que está buscando essa jornada digital, ele deixa de pensar em sistemas e passa a pensar em serviços. Ou seja, basicamente, a ideia é que cada vez menos a TI se preocupe em qual software eu vou usar, qual tipo de linguagem que está sendo embarcada dentro daquele produto, né, como eu vou fazer para poder configurar tal tipo de software, e passe cada vez mais a se preocupar com o serviço que aquele produto vai entregar no final, né? Ou seja, como eu posso fazer para que a minha TI seja mais inovadora, seja mais estratégica para o negócio, e que você consiga extrair muito mais resultado do seu consumidor final através de execução, de tática, de tecnologia também. Tá? Então, a ideia é que a TI, né, que o próprio CIO deixe de pensar em fazer uma TI mais ágil, que vai lá e vai conseguir atender o seu colaborador interno mais rápido, para pensar em negócios mais ágeis, né? Ou seja, de como você pode contratar algum tipo de ferramenta que vai potencializar as tuas vendas, né? Algum tipo de ferramenta que vai reduzir o teu custo total hoje, vai possibilitar com que você tenha dinheiro para investir em outras fontes de receita para a tua empresa. Então, a ideia é que o papel do CIO fique muito mais estratégico e ele deixe de pensar em informação e passe a pensar cada vez mais em inovação.
ou seja, ele não espere que o departamento, né, de vendas, departamento de marketing, o departamento do centro de serviços, eles pensem em como eles vão inovar no seu próprio negócio. A TI passa a ter um papel muito mais consultivo para o negócio em si, e esse é enfim, é o brilho nos olhos de qualquer CEO quando ouve falar em como ele vai usar a TI para ganhar mais dinheiro. No final do dia, é isso que faz com que o negócio digital seja um movimento que muitas empresas estão buscando e que faz muito sentido, tá? Bom, falando ainda nessa linha da nova forma de trabalhar, a gente entra dentro da seara da nuvem, tá? Como eu expliquei para vocês, basicamente a computação em nuvem, ela é eleita o principal pilar para que se entre dentro de um negócio digital, né? Para que se consiga de fato extrair todos esses benefícios que o negócio digital entrega para a tua empresa. E basicamente isso tem um motivo muito forte, que é o fato da computação em nuvem possibilitar com que todos os outros 3 pilares sejam possíveis, né? O pilar de mobilidade, de negócios sociais e de análise de grandes massas de dados. Então, de certa forma, a gente trouxe para vocês aqui um pouco do como a nuvem consegue ajudar nessa jornada de negócio digital, né? De transformar o teu negócio em um negócio muito mais inserido nesse novo contexto, nessa nova forma de trabalhar. Antes da gente falar disso, basicamente, o ponto-chave é que quando a gente fala de computação em nuvem, é importante esclarecer o conceito para todo mundo. A gente sabe que nem todo mundo tem esse conceito tão claro, tá? Hoje já é algo muito mais difundido, mas muitas pessoas ainda têm dúvida em relação a isso, né? Quando a gente fala de computação em nuvem para a empresa, muita gente se atém ao meio pessoal, e aí volta mais uma vez no que eu comentei, que o meio pessoal ele marca muito mais, né, hoje, de forma tecnológica, do que o meio profissional, tá? E aí, por isso que muitas pessoas, né, tendem a atribuir a computação em nuvem como um Dropbox, né, como você usar esse tipo de recurso, e que não é bem assim, né? Quando a gente olha para o meio empresarial, a computação em nuvem ela vem influenciando de uma forma muito mais abrangente do que basicamente um file system, do que basicamente você armazenar dados em um outro diretório que não está na tua empresa e está sim numa nuvem. A computação em nuvem ela vai muito mais além disso. A computação em nuvem, ela basicamente é uma forma também, não só de armazenar, como eu comentei, mas também de processar dados da tua empresa, né, ou, enfim, de qualquer outro desejo, né, de quem está usando a computação em nuvem a seu favor, e de acordo com a sua necessidade, ou seja, de uma forma sob demanda. Isso tudo tem uma característica muito forte, que é de um menor custo. Por quê? Você sai de um cenário em que você precisaria contratar toda a tua infraestrutura, né? Aí quando a gente fala de produtos TOTS, pegando um RP como exemplo, um RP Proteus, né? Ou DataSul, ou RM, enfim, independente do tipo de RP, a gente vê um cenário em que a tua empresa precisa contratar uma infraestrutura robusta para poder fazer esse RP funcionar, né? Dentro da tua casa, dentro do teu CPD, dentro do teu próprio data center. E aí, quando você fala em usar uma tecnologia de computação em nuvem para isso, de certa forma, a ideia é que isso tudo tem um custo muito menor, porque, afinal de contas, você não está investindo mais na infraestrutura, você está contratando, né, no formato de subscrição, todo aquele recurso que você contrataria, e isso de uma forma muito mais simplificada. Tá? Então, a ideia é que você consiga ter tudo isso num custo muito menor, com uma barreira de entrada muito menor, e, obviamente, também, aí quando a gente fala da realidade da TOTS, né, como oferta de serviço em nuvem, a gente entra não só com a infraestrutura, mas entra também com um serviço gerenciado especialista no produto da TOTS. Né, isso significa que a gente estende nosso tipo de atuação para outros tipos de serviço, como aplicação de patch, como rodar atualizações de forma mais simples, né? E são coisas que a gente não, enfim, é até exclusivo do nosso tipo de atuação, né? Da nossa nuvem da TOTS, porque basicamente a gente conhece o produto que roda aqui dentro. Então, no final do dia, ao invés de você ter esse contrato de uma mão de obra especializada no produto, uma mão de obra que vai olhar para a tua infraestrutura, de você contratar os servidores, rack, equipamentos de redes mais robustos, você acaba tendo uma versão muito mais light de tudo isso, e isso, no final do dia, tem um custo muito menor. Bom,
O Jonathan vai continuar junto com a gente aqui, falando alguns pontos também, em relação à computação em nuvem e em relação a também os outros pontos que a gente vai falar sobre vantagens que a nuvem traz para a tua jornada digital a longo, médio e curto prazo. Tá? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jonathan, eu atuo aqui na área de cloud da TOTVS, junto com o Eric, né? E fazendo um overview de muito do que o Eric passou aqui no decorrer desses slides, né? Nós conseguimos concluir aí que a questão de transformação digital, ela não gira em torno apenas da tecnologia que a empresa vai adotar no seu dia a dia, né? Mas vai muito mais além disso, como as empresas vão entender e transmitir essa mensagem de transformação digital que, de certa forma, engajem, né, os seus colaboradores a seguir, né, e adotar essa transformação no seu dia a dia como uma boa prática que vá otimizar o seu trabalho em si, né, durante o seu dia a dia. E cloud vem a ajudar muito essas empresas, né, em vários temas que foram citados. Em questão de mobilidade de acesso, a gente consegue entender aí que cada vez mais essa que é um dos pilares da transformação digital vem a otimizar, né, o trabalho não só de um segmento específico, né, mas de todo um ecossistema empresarial. Em questão de mobilidade, dar mais autonomia para que o funcionário consiga exercer as suas atividades ali durante o dia a dia. Isso, de forma muito clara, reverte em benefícios para a empresa, otimizando a atividade daquele colaborador, né? E também conseguindo utilizar aquela mão de obra de uma forma diferenciada, né? Estimulando o colaborador a inovar também no seu dia a dia e tornar cada vez mais ágeis os processos, né? Um outro ponto que a gente entende que a computação em nuvem ela vem trazer para dentro do teu negócio é em relação à fácil gestão. Quando a gente fala em gestão, a gente entende também que isso não é aplicável somente à infraestrutura, tá? Né? Não só a questão de você conseguir escalar e desescalar a tua infraestrutura de uma forma simples, né? De você monitorar também o nível de recurso computacional que está sendo consumido, mas também de você conseguir estender isso ao teu produto, né? E transformar a experiência do teu usuário final, né? Seja ele o teu colaborador, seja ele o teu próprio consumidor final. Então, fácil gestão também é algo intrínseco para a computação. De segurança, né? A gente conseguir disponibilizar uma maior segurança nesse cenário em nuvem, né? Então, a gente pode ver que muitos players de mercado eles já oferecem esse tipo de segurança na nuvem dos dados, para você ter a segurança de que seus dados da sua empresa estão armazenados num local seguro, com a performance que a consulta que você vai fazer ali exige, né? Por exemplo, um exemplo muito claro disso é a gente centralizar todas as informações da empresa no servidor local, de ter esse tipo de armazenamento dentro da sua própria casa, sujeito a falhas tanto de manutenção quanto a falhas mesmo de segurança da informação pela sua TI que não tem expertise focada nesse negócio, né? Então, a questão da nuvem vem trazendo uma segurança muito maior para o seu negócio, terceirizando isso, né? Dando esse peso, né? Esse pilar de segurança para quem realmente, como a TOTVS, tem expertise suficiente para gerenciar esse requisito básico para a sua operação, né? Outro ponto, quando a gente fala ainda da computação em nuvem, em relação à rápida implantação. E aí, falando especificamente da nossa seara, aqui, em relação a ERP, né, e a produtos TOTVS, a implantação rápida é um fator muito decisivo, né, para clientes que têm um negócio sensível, que precisam, de forma latente, colocar esse produto para funcionar e tirar o máximo benefício que o software vai conseguir ofertar. Basicamente, a gente sabe que quando você tem um software que você vai instalar de forma on-premises, né, você vai instalar dentro do teu data center local, você precisa guardar todo o teu processo de compra para poder trazer esse servidor, você precisa, enfim,
cuidar e ter uma expertise mínima em TI para poder fazer essa implantação, né, dentro da tua casa. E aí, quando a gente fala na computação em nuvem, esse tipo de trabalho, esse tipo de esforço, ele é praticamente nulo. Porque você, através de uma contratação sob subscrição, né, um pacote mensal de contratação, né, você já tem, de forma muito simplista, todo o recurso computacional com o RP, com o produto funcionando na tua mão. Tá? A gente tem algumas perguntas aqui, pessoal. A gente vai colocar para vocês no final, né? Dependendo da pergunta, a gente vai tentar responder aqui no decorrer, tá? Eu tenho uma pergunta aqui da Analice, que é em relação a como podemos dar um bom tipo de acesso ao software TOTS na nuvem, evitando delay, né? Aí é que ela cita o caso do Proteus como exemplo. Analice, a gente tem vários casos diferentes, né, de forma de potencializar enfim, a performance do teu ERP na nuvem, né? Um dos fatos é que quando você fala quando você fala de performance em si, normalmente os clientes que vêm para qualquer tipo de nuvem, e aí a nossa nuvem não poderia ser diferente, né? No nosso caso, a gente até tem enfim, boa parte dos nossos clientes nesse estado, que é de fazer com que o cliente tenha uma performance diferenciada, que ele consiga ser muito mais rápido na nuvem do que ele era na casa dele. E aí, obviamente, a gente tem o outro lado, que é a questão da comunicação, né, desse produto com a própria nuvem em si, para onde esse produto está hospedado. Quando a gente fala de delay entre um produto, né, que está hospedado numa nuvem, independente da nuvem que ele se encontra, a gente dispõe de alguns aparatos de redes para poder garantir isso, né? A gente tem boas práticas de configuração de banda mínima, né? No caso do Proteus, por volta de 18 kbps por conexão ativa, tá? Então, hoje, por exemplo, você tem 20 usuários conectados, você vai ter 18 kbps vezes 20 de banda mínima ali para poder garantir, então teria que ter 360 kbps ativo para poder garantir isso, tá? A gente tem também a questão, né, de você conseguir ter uma conexão, enfim, intermediada por Smart Client numa configuração correta, né, ou de eventualmente, né, se for o caso, em regiões mais remotas, o contrato de um metaframe para poder disponibilizar a tua conexão, tá? E aí quando eu falo metaframe, né, eu me refiro ao Go Global ou até o velho conhecido TS, né, o Terminal Service, que alguns provedores de nuvem disponibilizam, que a gente como TOTS conhece que tem uma falha de segurança, né? A gente hoje, no nosso caso, não utilizamos, mas a ideia é que o Go Global consegue entregar o mesmo nível de velocidade, tá? E o delay é algo que, quando a gente fala de uma região próxima, né? Região a nível Brasil e até alguns países próximos, isso, enfim, nenhuma empresa deveria ter algum tipo de problema nesse sentido, né, e podendo ser só impactado em relação à sua infraestrutura interna. Mas basicamente é isso. Só para a gente encerrar esse tópico, em relação a outros benefícios que a nuvem tem de forma genérica. A questão de escalabilidade, né? Que a nuvem ela consegue ser mais escalável. Então, fazendo uma comparação aí, o mundo físico realmente, onde você mantém aí todos os dados da sua empresa numa estrutura local, aí dentro de casa, fazendo a comparação para a nuvem, a gente consegue entregar muito mais escalabilidade para a nossa operação em si, né? De acordo com agrupamento de recursos, seja memória, disco, até transferências de dados. No ambiente virtualizado, a gente tem uma capacidade muito mais rápida, né? Até de questão de implantação desse recurso adicional dentro da estrutura de nuvem, assim como a otimização de recurso, né? De repente, aí, muitos clientes de e-commerce, por exemplo, precisam de um recurso adicional numa determinada época, e utilizando a sua estrutura totalmente virtualizada aí com o cloud, por exemplo, o cloud da TOTS, você consegue otimizar muito mais o seu tempo, distribuindo mais recurso, e otimizando cada vez mais a sua operação, tornando ela cada vez mais ajustável ao seu negócio, né? Não ao contrário, tornar o seu negócio ajustável ao seu ambiente, à sua estrutura.
Então, a nuvem vem trazendo esse tipo de benefício ao seu negócio, né? Bom, pessoal, então, de forma geral, computação em nuvem é isso, e tem um pouco desses conceitos embutidos, tá? Espero ter esclarecido para quem ainda não teve oportunidade de ouvir sobre. E quando a gente fala da nuvem em relação à jornada digital da tua empresa, a gente separou alguns pontos aqui que falam de benefícios que ela traz para impactar e para que você consiga já sentir a diferença no curto, médio e longo prazo, né? Enfim, e é algo que é intrínseco a todo esse movimento que a gente vê de negócio digital, que é, enfim, um movimento que hoje a gente sabe que é muito dinâmico, né? Hoje o que é verdade amanhã já não é tão verdade assim. A gente precisa cada vez mais estar adaptado a esse dinamismo do mercado para poder entregar uma experiência cada vez melhor para os nossos clientes e colaboradores, tá? Então, quando a gente fala da computação em nuvem em curto prazo, ela dá uma visão de redução de custo total. Então, basicamente, além de todos os benefícios que a gente falou, né, e também de possibilitar com que o teu negócio fique mais móvel, mais social, e consiga usar de todas as grandes massas de dados armazenadas na nuvem para poder traduzir isso em insights para a tua empresa, ela também conta com o benefício da redução latente para que você consiga reinvestir esse valor, né, dentro do teu negócio em curtíssimo prazo. Ou seja, você deixa de investir nos servidores e passa a pegar todo esse montante de dinheiro que seria investido, né, todo esse CAPEX que você utilizaria, e passa a investir em um valor ínfimo, né, isso contabilizado como OPEX, como despesa operacional, e usar todo outro montante que deveria ser usado para essa aquisição como forma de potencializar suas vendas, como forma de você contratar um novo software que vai potencializar o teu resultado, que vai fazer com que você converse muito melhor com o teu cliente. Então, esse é um dos pontos que favorece a jornada digital da tua empresa através da nuvem. Bom, então, quando a gente fala de aumento de performance do software, nesse cenário de negócio digital, isso é algo que é, enfim, muito latente para o teu negócio em si. É um cenário em que você precisa dar o melhor para o teu colaborador para que ele fique menos preso ao operacional, né, e também ao teu cliente para que ele se sinta mais confortável para fazer negócio contigo. Então, essa é uma das vantagens que a nuvem já traz no curto prazo, além do baixo valor inicial, como já havia comentado, né? Se você compara o custo de aquisição de equipamentos com com a entrada em uma nuvem, o valor é ínfimo, tá? Ele chega a ser menos de um quinto do valor que você teria para adquirir, menos que 1/15, desculpa, e esse é um valor muito baixo, né? E que favorece muito que muitas empresas façam esse trial em relação à nuvem, né? Em relação a ter a sua operação na nuvem. Em relação a curto prazo, né? Fazendo a adoção de cloud para a sua operação. Primeiro ponto, rapidez na implantação, né? Então você consegue otimizar muito mais a implantação do seu sistema, do seu software na nuvem, isso otimizando também a questão de garantia, né, na implantação, seja da sua estrutura física mesmo, em comparação com o serviço em nuvem. Aumento na segurança da informação, né, como eu havia já dito e o Eric vem posicionando aqui nos pontos anteriores, você acaba desmembrando esse tipo de atividade que ficaria de responsabilidade da sua TI interna e passa a distribuir essa responsabilidade para a TOTUS como um player que tem total autonomia e conhecimento dos produtos TOTUS para te dar a segurança que os seus produtos vão exigir dentro desse ecossistema. Consolidação de dados e sistemas diferentes, né? Então você consegue unificar aí toda a sua tecnologia, todas as suas integrações de sistemas dentro do serviço em nuvem, que vai te trazer muito mais autonomia, né? Tanto na sua gestão quanto até na sua operação. Então você consegue em um único, digamos que num único ecossistema, centralizar toda a sua operação. Isso vai te dar muito mais autonomia e mobilidade como um dos pilares também. Bom, quando a gente fala de médio prazo, também tem alguns outros pontos, que é o fato da nuvem conseguir tornar a atuação da tua TI mais direcionada para o teu negócio. E aí, basicamente, né, vocês conseguem influenciar de forma muito mais estratégica, como já havia falado lá atrás, né?
e também manter constante inovação, seja no teu parque tecnológico de hardware, ou também se manter up-to-date em relação aos produtos que você vem utilizando, como também dar base para a atuação em demais pilares da transformação digital. Uma vez que você tem a nuvem bem implantada no teu negócio hoje, você já consegue dar o primeiro passo para transformar a tua empresa em um negócio digital. E a partir daí desenvolver todos os outros pilares que são, enfim, a questão de você ter mais mobilidade, de você ter um negócio social, de você conseguir, enfim, fazer um Big Data, né, decente para a tua empresa, tirando insights para poder favorecer o teu negócio de forma muito mais simples, tá? No prazo, conseguimos evitar custos de troca de ativos depreciados, né? Então, na estrutura cloud, você não tem esse risco de ter sua estrutura totalmente depreciada, fazer a troca desse equipamento que, com certeza, vai te gerar um custo muito maior, né? Quando esses equipamentos forem vencidos. Em questão de prazo, Eric, quanto que a gente estima para ter essa troca de equipamento? Hoje, quando a gente fala em relação a esse custo, pessoal, a nível de mercado, a gente entende que por volta de 5 anos que as empresas precisam fazer essa troca de equipamento. Por quê? É igual um carro, né? Quando você pega num carro novo, ele tem aquele nível de performance, aquele nível de entrega excelente, né? Enfim, como todo mundo sabe que um carro novo tem, ou pelo menos deveria ter. E aí, ao longo dos anos, né, com o passar do tempo, ele vai perdendo um pouco da sua performance, e ao final de 5 anos, tem muitas empresas que já não conseguem mais renovar o seguro dos teus equipamentos, do teu no-break, então acaba que esse teu ativo é depreciado e você vai precisar, de novo, entrar com um grande nível de aquisição. Então, já pulando para o cenário virtual, a gente extingue, né, essa questão de ter essa troca de equipamentos aí num período aí de pelo menos 5 anos, que fica de tudo responsabilidade do fornecedor de serviços. Escalabilidade de acordo com o seu negócio, né? Então, o seu negócio exige mais performance, você consegue exigir mais do seu serviço virtual também, da sua nuvem, e você vai fazer o pagamento de acordo com esse nível de performance que a sua operação exige, né? E evitar custos para renovação de licenças, que é um custo muito alto que as empresas têm que adotar para utilizar toda a sua operação num sistema on-premise da vida, né? Você otimiza isso, trazendo isso para um data center como a TOTVS. Vale ressaltar que isso é um ponto que, quando a gente fala de renovação de custo de licenças, ele está muito atrelado à nossa nuvem TOTVS, né? Hoje, como a gente sabe os tipos de software que vão funcionar aqui, a gente fornece praticamente todo o aparato de softwares que vão plugar no teu produto TOTVS para poder fazer funcionar, né? A gente tem o sistema operacional, já vem embutido no valor, o banco de dados, né? Exceto para o Progress, que aí o Progress continua da mesma forma como já é hoje, né? No caso de clientes que usam DataSul, mas para todos os outros, no caso de SQL Server, né, a gente já fornece isso de cara, e esse custo de renovação de licenças ele é eliminado. Tá? Bom, pessoal, só para a gente finalizar, eu quero apresentar para vocês em 2 minutos aqui rapidinho, em relação à nossa operação de cloud da TOTVS. Então, a gente falou bastante sobre jornada digital e sobre o negócio digital, sobre tudo que o negócio digital precisa ter, né, sobre mitos e algumas verdades que a gente tem em relação ao negócio digital, né? A gente sabe que não é algo aplicável só a empresas digitais, né, só a empresas de TI, a gente tem empresas de todos os setores, tamanhos e segmentos funcionando. E em cima dessa visão inteira foi construída a operação de cloud da TOTVS, que basicamente é uma operação que foi feita para acelerar e suportar a gestão dos softwares TOTVS na nuvem. E hoje a gente conta com mais de 3.500 clientes em todos os segmentos, né, tanto Brasil como exterior, quando a gente fala em clientes que têm uma operação próxima do Brasil, né, se a gente falar em Argentina, em Paraguai, né, a gente tem alguns clientes que funcionam nesses países. Quando a gente pega o nosso indicador de Net Promoter Score, né, o nosso NPS, na operação de cloud ele é um valor de mais 13, de Prime Cloud, que é um outro segmento nosso de atendimento, de mais 33, e a nossa satisfação no atendimento, né, tem hoje 98,5% como indicador. Isso numa operação que vem crescendo a todo vapor, ou seja, a gente tem por volta de 150 novas ativações por mês, com uma equipe de mais de 300 especialistas na sustentação de produtos TOTVS. E em 2017, um dado curioso aí para todo mundo, dentre todos os clientes que migraram para uma nuvem,
né, 80% foram de Cloud TOTVS. Ou seja, quando a gente olha, né, a base de clientes da TOTVS inteira, para quem decidiu fazer essa migração, 4 a cada 5 foram para a nuvem da TOTVS e confiaram no nosso serviço para poder suportar e acelerar a gestão do software deles na nuvem com um suporte gerenciado e especialista. Tá? Esses são alguns exemplos de clientes, né, da TOTVS Cloud. A gente tem clientes de vários tipos de setores e segmentos, né, como a Vipal, PayPal, Protege, até clientes de setor público, né, SES e Senai. Então, o nosso portfólio de 3.500 clientes é bem grande, tá? E não é à toa, porque hoje o nosso serviço ele é fornecido num data center, né, próprio, data center da TOTVS. Ele tem certificação Tier 3 Facility, é um dos únicos 8 data centers privados no Brasil que tem esse tipo de certificação, tá? E é uma certificação que garante disponibilidade na tua infraestrutura básica e predial, tá? Isso dando segurança, disponibilidade, e um acesso restrito, né? Fazendo todas as boas práticas, né, de gestão da informação do teu produto, né, dos nossos clientes em si. E além desse data center contar com a certificação Tier 3, a gente tem algumas outras certificações voltadas para o negócio em si, que é a ISAE 3402 tipo 2, né, voltada para a gestão, né, do próprio, enfim, a confiabilidade, qualidade do serviço que a gente tem internamente. A ISO 9001, né, voltada para a qualidade dos processos internos da operação, e a recém-conquistada ISO 27001, né, voltada para a gestão de segurança da informação. Quando a gente entra em segurança da informação, além da ISO 27001, que é um dos padrões de mercado que a gente adotou, né, como boas práticas de gestão, a gente tem vários outros pontos que vêm favorecendo a segurança. Só alguns deles aqui. A gente tem, enfim, outros que a gente não trouxe, mas os principais são aqui, que são um sistema de prevenção de intrusos. Tá? A gente conta com esse tipo de aparato para garantir enfim, a confiabilidade de todas as informações que a gente detém hoje. Né? A questão de um log e correlação de eventos também é uma realidade hoje dentro do nosso data center. O teste de invasão periódico, feito tanto por equipe interna quanto por consultoria externa, também é uma prática que é feita em relação à segurança da informação. E aí o uso de antivírus, firewall de última geração, né, que traz alguns insights para dentro da tua proteção, né, de segurança. Um sistema anti-DDoS, né, que permite com que enfim, os ataques de negação de serviço sejam interrompidos antes de acontecer. Né? A gente coloca uma camada a mais de proteção. Além de virtual patch, né, uma forma de aplicar patch no teu produto, né, enfim, de maneira muito mais segura. Tudo isso com monitoramento 24/7 e também hardening, que é a questão de adição de camadas de segurança mais à frente enfim, da tua aplicação. Então, hoje, a gente tem uma preocupação muito grande voltada para a segurança da informação. Isso é uma realidade para o serviço que a gente entrega para os nossos clientes, né? Tanto que quando a gente ouve lá atrás de clientes que tinham data center próprio, e esses clientes foram invadidos, muitos vieram bater na nossa porta, pedindo para fazer uma migração, enfim, urgente, né? Porque eles correram muito risco, resolveram pagar para ver e tiveram uma decepção ruim lá atrás no seu data center próprio. Então, quando eles vêm para a nossa nuvem, eles deixam de investir em segurança em si e passam a investir em um benefício muito maior, que também conta com segurança no meio do caminho. Por último, só para vocês entenderem, quando a gente fala do modelo de cloud que a TOTVS entrega, ele é um modelo de serviço gerenciado, ou seja, esse modelo é diferente do modelo on-premise, em que o cliente faz gestão de tudo, né, da sua máquina, do seu parque de hardware, de software e da própria aplicação TOTVS, e também é diferente do que as outras nuvens entregam, né? Por quê? As outras nuvens basicamente se preocupam com a infraestrutura, com a rede, com a virtualização, com o storage, com o servidor, mas muitas vezes não se preocupam com a segurança, não se preocupam, né, a nível de aplicação, não se preocupam com o banco de dados, com o sistema operacional, com o monitoramento, com o backup, então, além da própria aplicação TOTVS. E isso é um ponto crucial quando a gente fala em redução de custos, né? Você precisa ter uma nuvem que entende da tua língua, entende o que o teu negócio está precisando para poder ter um bom resultado lá na frente. A gente trouxe só um exemplo aqui para vocês, tá? Né, de provedores desses tipos de tecnologia, e quando você olha o custo total, a nuvem da TOTVS acaba tendo um custo muito menor, porque vocês vão conseguir economizar com esses recursos que cuidariam, né, da
tua segurança, do teu banco, do teu sistema operacional, do teu monitoramento, da tua aplicação. Então, esse é um dos pontos que o nosso serviço gerenciado da TOTVS Cloud, ele vem para entregar um benefício muito maior para os nossos clientes, tá? Muita gente pergunta, então a gente resolveu trazer também um resumo de estudo de economia de custos, tá? Então, quando a gente fala de Proteus ao longo de 3 anos, a economia é por volta de 46%, e aí quem quiser ter um estudo personalizado, entre em contato com a gente, tá? Através de vendacloud@totvs.com.br, e ao final a gente vai deixar os contatos também. Mas essa é uma visão, um cenário, um Proteus de 25 conexões economiza por volta de 46%, DataSul por volta de 41%, e aí é mais dinheiro que a tua TI consegue dar para o teu negócio final para ser investido dentro da tua operação. Isso é um dos conceitos do negócio digital, tá? E aí de RM também, um cenário similar em que a gente vê uma redução prevista de 56%. Isso é um cenário conservador. A gente já teve cenários mais agressivos aqui, reais, de clientes, em que a economia foi na casa de 70%. Então, é algo que é uma realidade da proporção e da atuação da computação em nuvem, e no nosso caso não poderia ser diferente. A gente consegue também dar esse tipo de benefício financeiro que é intrínseco à utilização da nuvem na TOTVS, tá? Quando a gente fala de suporte e gestão de infraestrutura, a gente tem 2 modalidades, né? A padrão e a modalidade Prime, cada um adequado a um tipo diferente de negócio, tá? A padrão é adequado à maioria dos negócios, a Prime apenas a negócios de missão crítica, como hospital, bancos, né, setores financeiros. O Prime ele vem com alguns benefícios, né, que é um atendimento muito mais próximo, em que uma equipe pequena cuida de uma carteira de até 20 clientes, são equipes de especialistas, tá? Eles fazem um monitoramento preventivo com reporte, né, periódico da equipe aos clientes. Já no caso do padrão, o tipo de monitoramento ele é ostensivo, né, ele também é adequado à maioria dos tipos de negócio, além da gestão dos clientes no nível macro. Já no caso do Prime, a gestão acaba sendo muito mais detalhada, já que essa equipe olha uma carteira muito menor de clientes, tá? Então, o conhecimento sobre o cliente é muito mais profundo. E, por último, quando você fala de TOTVS Cloud, um dos benefícios intrínsecos é a plataforma cloud. Basicamente, é a ideia de você ter, né, um cockpit de automação nos produtos da TOTVS que vão te possibilitar aplicar um patch com pouco conhecimento técnico, fazer um deploy padronizado, configurar o teu ambiente, web service, né, qualquer outro tipo de serviço que você utilizar, como license server, e além de tudo isso, ter mais transparência sobre o teu monitoramento, visão sobre os ambientes de teste, produção e muito mais. Então, também é um recurso exclusivo da TOTVS Cloud para que o teu produto tenha muito mais automação na nuvem, e você só consegue isso através da nossa operação. Tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por acompanhar aqui com a gente. Tá? Esses são os contatos do nosso time, né, o nosso time comercial. Entra em contato, a gente também fica fisicamente próximo a eles, a gente também entra no circuito para apoiar vocês, tá? Através de vendacloud@totvs.com.br, também tem um celular de contato da operação. E agora a gente vai responder algumas perguntas de vocês aqui antes do nosso final, tá? A gente vai ficar mais 5 minutos aí. Quem puder, por favor, continue com a gente, que a gente vai tentar responder a todo mundo. Obrigado. Bom, o Marcílio Monteiro está perguntando aqui para a gente sobre 3 clientes de indústria no Nordeste que usam DataSul no data center da TOTVS e como é em relação ao delay desses clientes na velocidade do sistema, né? Se eles têm algum tipo de atraso na comunicação. Marcílio, de cabeça agora, eu não tenho o nome dos clientes em si, mas o nosso time comercial ele vai entrar em contato contigo e vai te passar alguns clientes, inclusive com contato de clientes que você pode consultar, pode entrar em contato com o cliente, tá? Tem clientes que se disponibilizam, né, se dispõem a fazer esse tipo enfim, de contato, de dar um depoimento de como é a experiência deles com o nosso tipo de serviço. Mas, basicamente, o que eu posso te afirmar a gente tem vários clientes hoje, no Nordeste, inclusive, né, quando a gente olha Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, a gente tem vários clientes nesses estados, né, e o nosso data center, por ficar em São Paulo, ele fica na região um pouco mais central no Brasil e consegue atender bem, com uma latência bem baixa em relação a praticamente todos os estados do Brasil, sem que a gente precise fazer nenhum tipo de alteração na forma de comunicação do produto, tá?
Como eu comentei lá atrás, caso a latência, né, seja algo grosseiramente, né, um impeditivo para boa utilização do teu software, existem saídas de tecnologia que a gente consegue aplicar, como, por exemplo, fazer o acesso do teu cliente através de um metaframe, né, através de uma espécie de acesso virtualizado ao desktop, onde vai se encontrar a tua aplicação TOTS, você vai conseguir ter essa visão com a latência mínima, né? A gente tem clientes de mercado internacional, né, clientes, né, no Uruguai que usam dessa forma e, enfim, um ponto-chave se os caras que estão em outro país conseguem utilizar bem, né, o Brasil a gente consegue também atender com o mesmo nível de qualidade, tá? Então, a gente vai entrar em contato, o meu time comercial vai entrar em contato contigo e te dar esses exemplos para que vocês, enfim, consigam até pegar um pouco da visão deles em relação ao nosso tipo de serviço, tá bom? Bom, o Renato está perguntando para a gente em relação à atualização de versão. Então, um pouco da visão dele trabalhamos com o sistema RM e sabemos que temos muitas atualizações de versão regularmente. Como funcionaria esse processo com o cloud? Renato, excelente pergunta. A gente hoje, quando fala do serviço de cloud da TOTS, se não o único serviço de mercado que faz a atualização, né, pelo cliente. Como funciona isso? O nosso serviço ele se comporta um pouco diferente do serviço que a gente vê em Spotify, em Netflix, que atualiza sem ninguém perceber, tá? A gente sabe que para o RP isso é um cenário utópico ainda, mas o nosso serviço ele é atualizado sim pelos nossos profissionais aqui dentro da equipe de cloud, só que você como cliente precisa disparar o OK e dizer, pessoal, preciso que vocês podem atualizar. E aí o nosso time vai seguir a tua ordem, né, através de ticket, de interação com o nosso suporte, e eles vão rodar a atualização para ti sem nenhum problema. Isso segue dentro do escopo de atuação da função. Então, de certa forma, você já consegue eliminar o custo que você teria com esses profissionais dentro da tua casa para cuidar especificamente da atualização de software TOTS, né, e a gente sabe o quanto isso tem um custo alto, né, esse conhecimento especialista, isso acaba favorecendo e muito o teu negócio. Tá. O Francisco Dias está com uma pergunta aqui bem bacana para a gente, em relação ao Progress no DataSul. Diz que hoje usa a versão 10.2b e está perguntando se ao passar para a nuvem ele entraria no ambiente atualizado com o Progress 11 ou se ele continuaria com a versão atual. Francisco, o caso do Progress, como eu comentei um pouco lá atrás, a contratação dele é da mesma forma do modelo on-premise. Tá? Então, hoje você contrata o DataSul, e aí a versão do Progress é contratada à parte. No caso de cloud também acontece da mesma forma. Você faz, né, para vir para uma nuvem da TOTS ou qualquer outra nuvem de mercado, você faz um buy-all, né, que é Bring Your Own License, você traz a sua própria licença para dentro do servidor, né, e a gente vai usar a 10.2b, que é a licença que você tem contratada atualmente. Tá? A gente tem uma equipe dentro da própria TOTS de software complementar que consegue intermediar e te auxiliar para fazer esse upgrade de versão do Progress e, enfim, até com preços mais baratos que o mercado pratica. Tá? Então, é algo que também vale a pena mencionar, mas, basicamente, se você vem para a nuvem da TOTS ou qualquer outra nuvem de mercado, você vai trazer a sua própria licença para o software DataSul. Tá bom? Bom, o Valdir, né, Valdir Alex, está perguntando aqui para a gente. Ele comenta, possuímos inúmeros específicos desenvolvidos no DataSul, inclusive com gerenciamento de versão, compilação, etc. Como isso é operacionalizado na nuvem? Valdir, excelente pergunta. A gente hoje, quando fala de softwares que tem customização, a gente transborda, né, praticamente pega toda a customização que você já tem hoje e a gente consegue colocar isso de pé na nuvem sem nenhum tipo de problema. Você tem o mesmo cenário de visibilidade que você teria dentro da sua casa. No caso do DataSul, a gente tem ainda um cockpit interno que foi desenvolvido com algumas das funcionalidades que você comentou, né? Como o controle de, enfim, fator de compilação, alguns ajustes no banco que você consegue fazer de forma automática. A gente tem um cockpit né, com uma ferramenta desenvolvida pelo próprio time de cloud da TOTS para te ajudar a fazer isso de forma bem mais simples do que você teria no modelo on-premises. Então, também um outro benefício que você tem de gerenciamento do teu RP, tá? A gente te ajuda com o gerenciamento e ainda te dá essas ferramentas para enfim, compartilhar esse tipo de atuação,
E em relação ao o teu desenvolvimento específico, isso não tem nenhum problema, né, em trazer isso para a nuvem. Tá? A gente não tem nenhuma limitação em relação a isso. O Renato ainda perguntou aqui para a gente como deve ser realizado o acesso do RM no Cloud da TOTVS. Então, o acesso do RM hoje, ele basicamente é feito através de Smart Client, tá? Para as versões mais atuais. E para versões um pouco mais antigas, a gente recomenda fazer através de um MetaFrame, que é o Go Global, tá? E basicamente é mais ou menos dessa forma que acontece. Mas hoje a visão é tão simples quanto no teu modelo on-premises também, tá? O André está perguntando aqui para a gente, qual é a expertise e suporte da TOTVS para um processo de migração? Ele diz que hoje utilizam a TOTVS internamente e precisam levar esse ambiente para a nuvem. Bom, André, é um ponto muito bacana da tua pergunta, que quando você fala de migração em específico, o suporte de cloud da TOTVS, ele conta com uma equipe voltada só para a tua implantação. Ou seja, a gente tem uma estrutura em que conta com um PMO, né, um gerente de projetos que vai coordenar o teu projeto do ponto de vista de negócio, e alguns implantadores do ponto de vista técnico que vão garantir a tua infraestrutura e o teu produto instalado corretamente e vão apoiar a própria equipe TOTVS, né, que está fazendo a implantação do software em si, né, a customização, parametrização do software em si aí na tua casa. Então, a expertise do time de suporte, né, de cloud para implantação é voltada para o produto. E aí esse é mais uma vez um dos diferenciais que a gente tem em relação ao mercado. Funcionamentos em relação à baixa qualidade de internet, né? Dizem que a qualidade de internet hoje no Brasil compromete, estão perguntando se compromete a entrega de serviço via cloud. Bom, até o nome da pessoa não está disponível aqui, do autor da pergunta, mas basicamente, sim, tem um comprometimento, por quê? Né? A internet ela é um dos canais que é o canal de acesso à informação do teu RP na nuvem, né? Do teu produto na nuvem, só que eu não diria que isso é um problema. Né? Quando a gente olha pelo menos para boa parte da infraestrutura no Brasil, isso já é algo que vem se desenvolvendo muito, né? Tirando regiões muito remotas, né? Como interiores onde não tem ainda esse desenvolvimento da internet, em grande parte, né, do cenário nacional, a gente já tem sim uma infraestrutura mínima para poder atender a conexão com os produtos da TOTVS. Né? E aí a gente sabe que o cloud ele consegue atender a esse nicho de clientes. Tá? Então, a baixa qualidade poderia comprometer, mas hoje não é uma realidade para a maioria. Né? É uma pequena minoria que não consegue ainda ter acesso a isso, mas, mais uma vez, em regiões muito remotas. Tá? O Valdir está perguntando aqui para a gente, serviços como TAF, TOTVS Colaboração, Portal, como é que eles são tratados via nuvem? Valdir, da mesma forma como no modelo on-premise. Tá? Você não tem nenhuma diferenciação. Quando a gente fala do TAF, no caso de clientes que usam DataSul e RM, para quem conhece a estrutura do TAF, sabe que ele foi feito, né, para ser uma instalação à parte do DataSul, uma instalação à parte do RM em si. E na nuvem da TOTVS, você não tem nenhum custo adicional para ter o TAF instalado aqui junto com a gente e fazer as suas transmissões fiscais de forma simples. Tá? TOTVS Colaboração da mesma forma, Portal também. Então, a forma de utilização ela é extremamente igual à tua forma de utilização, né, no teu data center interno. Então, o serviço, na verdade, quando ele é via nuvem, ele conta com um suporte especializado, né, um serviço gerenciado voltado para esses produtos, e que consegue dar um tipo de atendimento muito mais especialista nessas aplicações do que em qualquer outro lugar que você teria, né, inclusive dentro do teu próprio data center interno. A Eliane Góes está perguntando para a gente se o Cloud da TOTVS trabalha com o Cjuri. Eliane, sim, e hoje a gente tem uma equipe que faz projetos especiais para esse tipo de produto, tá? Eles conseguem entender a tua necessidade e sugerir como vão fazer a hospedagem desse produto, tá bom? Mas hoje sim, a gente tem alguns clientes que usam, né, internamente com a gente, e a gente consegue também dar suporte. Tá? A Eliane perguntou, se posso mudar o meu local para o cloud? Eliane, sim, a gente consegue fazer esse transporte da tua aplicação para dentro da nuvem, e aí te dá todos esses benefícios que a gente apresentou ao longo da nossa tarde hoje aqui no webinar. Tá bom? Bom, o Sérgio tem uma pergunta aqui para a gente. Ele comentou que está em Viçosa, em Minas Gerais,
e tem um banco de dados na linha RM, só que a conexão da rede dele não é muito boa. Ele está perguntando como ele consegue fazer para testar esse tipo de conexão. Sérgio, a gente tem, junto na nossa equipe aqui de cloud, né, um suporte especializado para te auxiliar em como fazer todos esses testes de conexão, né, identificar se há algum tipo de problema na tua rede interna de hoje, se tem algum problema de latência na tua conexão, né, se a tua rota hoje de conexão ela está indo de forma linear ou se não está batendo na Itália e voltando, que aí seria um problema, né? Então, a gente tem essa equipe hoje que consegue te auxiliar com isso, tá? E se for o caso, né, para a tua entrada na nossa nuvem da TOTVS aqui, o nosso time comercial também consegue te apoiar de como você pode fazer esses testes, né? Eles conseguem te dar um IP para que você consiga testar a tua latência de comunicação, né? Saber quantos milissegundos você está levando em relação à tua comunicação com a nossa nuvem aqui na TOTVS, tá bom? Então já mata essa tua dúvida na entrada. O Francisco está perguntando aqui para a gente mais uma vez, em relação à licença Progress dele. Ele comentou que não é full hoje. E aí, sempre que houver alteração de versão que demanda recompilar específicos, né, em casos específicos serão recompilados normalmente ou terei custo adicional. Francisco, nesse nível de detalhe, eu não consigo te precisar, né, se você tem algum tipo de problema com a Progress para custo adicional, tá? Do próprio custo com a Progress eu não sei te precisar, mas com a gente, quando você fala da própria utilização da nuvem, você não terá nenhum custo adicional, tá? A gente consegue fazer esse tipo de serviço para ti, tá? Tanto de recompilar, né, até para quem já usa outros tipos de produto, fazer a compilação do próprio produto em si, né? Quando o produto é instalado, né? Quando a gente fala do Proteus, por exemplo, ele é instalado com um serviço de compilação já atrelado, então tudo isso acontece dentro do previsto, não tem nenhum custo adicional para esse tipo de serviço, tá? Mas basicamente o nosso time comercial também pode te dar um pouco mais de detalhes em relação a esse ponto, e aí eu vou até recomendar que eles entrem em contato contigo para entender sobre essa tua demanda de específicos, tá bom? A Eliane está perguntando se ela pode mudar o Cjure V11 para o Cloud da TOTVS, né? E aí para ele entrar na versão 12, que é a última versão hoje, e se ela conseguiria migrar e atualizar ao mesmo tempo. Eliane, sim, excelente pergunta, tá? A gente tem alguns casos, eu não sei se especificamente do Cjure, porque a gente, de certa forma, não tem tantos clientes desse Cjure em si, mas a gente, enfim, falando da versão em si, né, de produtos TOTVS, aí, que hoje é uma caixa só praticamente, né, vem muito nesse movimento, a gente consegue fazer essa visão de atualizar a versão e também fazer essa migração para a nuvem, porque a gente entende que esse é o momento ideal, né, já que você já tem esse processo que é até um pouco delicado, que é de migração de versão de um produto, por que não fazê-lo na nuvem, né? Onde você consegue tirar todos esses outros benefícios e aí de uma vez só já conseguir sair com todas as mudanças na mão, tá? Bom, pessoal, a gente tem só mais duas perguntas aqui. Uma é do Breno. Ele está perguntando sobre um exemplo de fábrica just time com chão de fábrica no RP DataSul no Cloud da TOTVS, tá? Breno, a gente tem uma série de clientes também. Eu vou orientar o meu time a entrar em contato contigo para te passar alguns exemplos, tá? De bate-pronto, eu lembro de alguns clientes que tem hoje, né? Se eu não me engano, a Wabtec, que foi um dos cases que a gente divulgou recentemente, né? Um dos caras que tem uma parte nossa, né, de DataSul com chão de fábrica também, suportado pela nuvem, tá? A gente tem alguns outros cases que a gente pode te passar o contato, e aí no mesmo ponto que eu havia comentado, né, deles também darem o depoimento deles em relação à utilização do serviço para ti, tá bom? O Marcos está, só para a gente finalizar a última pergunta, ele está perguntando se tem produtos que ainda não são suportados pelo Cloud da TOTVS, tá? Marcos, em resumo, todos os produtos que não são TOTVS, a gente não faz nenhum tipo de suporte gerenciado, tá? Mas, em contrapartida, a gente tem a comercialização de um ambiente de infraestrutura como serviço para esses produtos não TOTVS. No caso de produtos TOTVS, a gente tem alguns poucos produtos que ainda não são suportados, como o produto da PC Sistemas, né? O Wintor, o MyMix, o produto Sara, né? Então, a gente tem alguns produtos que são TOTVS e ainda não são suportados pela nossa nuvem, mas a ideia é que no futuro breve a gente vai ter cada vez mais
um aumento desse nosso portfólio de suporte, tá bom? Pessoal, é isso. Obrigado pela paciência de todo mundo, para quem ficou com a gente aqui até o final. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante aí para todos. E é isso. Deixa eu muito obrigado e fiquem à vontade para entrar em contato com a gente sempre que vocês precisarem, tá bom? Obrigado.